Bem-vindo à NeuraCast, nosso novo quadro. Eu sou a Marina, da Neuroeficiência, empresa que trabalha a neurociência para você ser mais eficiente através de todo o desenvolvimento humano, seja profissional, pessoal. E a partir de hoje, a cada 15 dias, às terças-feiras, você vai ver um ilustre convidado aqui. Hoje eu tô com a Raquel de Sá, mulher, surfista, pessoa que adora um palco, fundadora do Terraço Econômico e também porta-voz economista-chefe da Rico da XP. Muito obrigada por estar aqui hoje. As primeiras pessoas que estão participando desse quadro têm uma influência pessoal na minha vida e na minha jornada profissional. Você é uma dessas mulheres influentes que me influenciam e é um privilégio te ter aqui hoje. Então, obrigada por esse tempo e por estar dedicada aqui conosco. É um prazer enorme, eu tô achando muito legal o seu trabalho que você tem feito na Neuro. Tô super animada de participar, eu sou uma assídua ouvinte de podcasts, então eu espero que o pessoal que escute goste e que eu possa compartilhar, né, conhecimentos que eu possa compartilhar coisas aqui que sejam interessantes, tão interessantes quanto a sua primeira convidada, que eu sei que tem muitas histórias boas pra contar. Então eu espero poder contar histórias tão boas quanto. Maravilha. E hoje o nosso tema é, então, surfando na economia com Raquel de Sá. Temos um bastidor aqui, então se vocês ouvirem risadas, perguntas, é porque é para ser um podcast interativo, né? A gente gosta de dizer que é infotreinamento, onde você tem informação e aprende de uma forma divertida com os nossos convidados. Olha, eu gostei muito desse nome. Gostou? Infotreino. Parece até um treino de academia, né? Infotreinamento. É, exatamente. Das duas pernas. E você também tem um tom muito descomplicado e divertido para falar de economia e de investimento, certo? Certo, eu espero, né? A gente tenta. Se eu tenho, eu não sei, né? A validação externa tá aí pra dizer que é verdade. Então, conta pra gente, você, desde muito cedo, tem uma certa fama de que era muito racional, né? Ainda é. Você sempre quis ser economista? Como é que chegou nesse lugar? Conta um pouco da sua jornada, da trajetória. É engraçado, porque eu realmente sou muito racional, né? Tendo a ser bem racional em grande parte das minhas decisões. Mas eu digo que a minha carreira, ela foi indo pra lugares totalmente diferentes do que eu tinha planejado. Então, quando as pessoas me perguntam, como que você planejou? Você sempre sonhou em estar no mercado financeiro? Eu falo, gente, eu nunca sonhei com absolutamente nada do que eu faço. Tudo que eu pensava que eu ia fazer, eu não fazia uma coisa completamente diferente e acabava gostando do resultado. Então, se tem uma coisa que eu aprendi até agora na minha carreira, foi que, assim, é importante planejar, mas também é muito importante você estar aberto para os outros caminhos que te aparecem, né? E abraçar aquilo que vai aparecendo se você gosta, né? Não ter medo de mudar de ideia. Então, acho que a coisa que eu mais fiz na minha carreira foi mudar de ideia. Então, eu nem sempre quis ser economista, na verdade eu sou formada, eu tenho graduação em Relações Internacionais. Quando eu entrei na faculdade eu queria ser diplomata. Plano que eu desisti no primeiro ano de faculdade quando eu conheci um diplomata. E aí, nada contra o diplomata que eu conheci, mas eu descobri que o trabalho era Não precisa falar o nome do diplomata, tá, gente? Vamos manter a confidencialidade. Ele é uma ótima pessoa, tadinho. Mas ele explicou como é que era aquele trabalho na realidade, né? No Brasil. Perfeito. E aí foi engraçado que eu fugi da diplomacia como o diabo foge da cruz por anos. Eu falei, meu Deus, pelo amor de Deus, não quero fazer isso. E aí terminei a faculdade de Relações Internacionais, que na faculdade que eu fiz, né? Na universidade que eu fiz, era bem voltada pra ciência política e tal. E acabou que quando eu me formei, no terceiro, quarto ano, eu comecei a ter contato com a economia. Aí eu fiz um mestrado, estudei fora, estudei uma parte de defesa internacional, comecei a ter contato com uma parte mais de análise de cenário, e comecei a gostar muito. E gostei muito de economia, fiz meu TCC sobre economia e decidi que eu queria trabalhar nessa área, né? E aí falei, não, nem a pau, diplomacia, adeus. E aí eu fui, trabalhei um tempo numa empresa que eu tava tentando traçar pra onde eu ia chegar. Falei, como que eu vou chegar pra falar de análise de risco político? Decidi que eu queria fazer aquilo da vida. Aí fui pra uma empresa que fazia isso. Aí fui fazer outra coisa, porque o destino fala, não, mas você vai fazer outra coisa dentro dessa empresa. Daí fui fazer mestrado pra estudar economia pra fazer isso. Aí voltei do mestrado, não tinha isso pra fazer. Aí fui fazer uma outra coisa. E assim foi, eu acho que, né, foi isso, fui abraçando as oportunidades que apareceram, né? Aí comecei a trabalhar, aí no fim fui trabalhar o quê? Justamente com diplomacia. Trabalhei com diplomacia econômica por muitos anos e descobri que era todo um lado da diplomacia que eu gostava muito. Trabalhei no governo britânico, que era um governo que, pra mim, pro meu modo de trabalho, combinava muito mais comigo do que o governo brasileiro. E descobri uma paixão que eu nunca achei que eu ia ter, né?
E fui torcendo o nariz, dizendo, não, eu não vou fazer diplomacia, eu tô indo como analista. E aí acabou que no final do meu período no governo, eu falava, eu não quero mais fazer análise, porque isso aqui eu já sei, eu quero fazer essa parte de diplomacia econômica que eu tô aprendendo mais. Sim. Então, e aí no fim eu fui parar no mercado financeiro, né? Eu fui, aí, enfim, procurando novas oportunidades, né? Enquanto eu procurava, eu fui uma das fundadoras do Terraço Econômico, que você comentou, na época era um blog, Alô, não nem se fala mais disso, né? 2014 a gente fazia blog. Sim. Aí a gente tinha Passou, um blog. né? Outra geração, gente. Ninguém nem sabe mais o que é blog. Aí a gente fazia um blog, aí a gente tinha esse blog que escrevia de economia, eu fui tendo muito contato com o pessoal de mercado e tal. E aí passou um tempo, eu tava procurando outras oportunidades, por aspirações profissionais mesmo, de querer crescer na carreira. E acabei entrando no mercado financeiro sem querer também. Então eu tava com as portas abertas para todos os lugares, falei com pessoas de indústrias diferentes e eu sigo essa filosofia até hoje. Aonde a pessoa, né, aonde alguém vir que eu posso agregar, eu tô totalmente aberta. Que legal. E isso, assim, quando a gente fala de neurociência aplicada à realidade, né? O poder de se permitir a se adaptar em cenários que não são aqueles utópicos que a gente colocou como propósito ideal. Puxa, na tua experiência, na tua jornada que você tá contando, são todas as possibilidades que te trouxeram para onde você tá hoje. Exatamente. Né? Então, não se enrijecer com aquele caminho ideal, perfeito, Exato. construído, e de repente abraçando essas oportunidades ao longo e tendo essa flexibilidade cognitiva, lidando com o emocional, né? Porque também tratar a nossa utopia e a realidade, existe um penhasco de emoções entre isso, né? Não, tem uma passagem na minha carreira mais recente que é muito boa, que é muito sobre isso. Eu fiquei muito tempo, né, quando eu tava no governo, eu decidi que eu queria. Bom, eu quero sair dessa parte de diplomacia econômica, é muito difícil, eu não tenho muito como crescer aqui no governo britânico, o governo brasileiro, putz, não é a maneira como eu trabalho, eu não quero ficar nessa vida de consulado, eu gosto mesmo de falar de economia. Eu não queria sair da diplomacia para sei lá, para cobrir o setor de saúde, que é o que muita gente faz, vai cobrindo vários setores. Falei, não, isso eu não gosto. Uma coisa que eu vou fazendo é eliminando o que eu não gostava, já era uma boa parte. Limitando lugares. E aí, entrei no mercado. Aí eu decidi fazer um segundo mestrado. Falei, não, vou fazer porque eu tenho um gap de uma parte quantitativa. Eu preciso fazer conta. Como é que eu me chamo de economista se eu não sei fazer uma projeção? Né? Eu fugia muito da matemática na vida inteira. Eu falei, não, vou ter que enfrentar esses demônios, vou lá. Por que você acha que você fugia? Cara, que eu nunca fui boa. Eu sempre fui uma aluna muito... Assim, eu sempre fui muito bem, eu tirava 10, mas eu decorava o caderno. Aí passava, você balançava minha cabeça, eu não sabia nem o que eu tinha escrito na prova. Então eu nunca tive... Assim, eu ia muito bem em outras matérias, mas eu ia mal de matemática, Mas eu não entendia. Você tinha essa consciência de que... De que eu era ruim? É. Tinha. Eu era ruim Então mesmo. era realmente... olha só que interessante, é um sistema de luta e fuga, sobrevivência. Nosso cérebro, ele é pré-programado pra quê? Pra nos afastar de uma dor e nos aproximar de prazeres. Automaticamente, um terreno que é desconhecido ou que eu me sinto mais desconfortável, o que eu faço? Por ali eu não vou. Por ali eu não vou. Até o momento que na carreira, consciente, com intencionalidade, ela falou, eu preciso disso, eu vou enfrentar isso. Exatamente, eu percebi que eu falei, cara, não dá, não adianta eu ficar só usando o resultado dos outros. Se eu quiser ser uma economista de mercado, uma economista, eu falava assim, eu quero ser economista de verdade. Eu preciso aprender. E aí foi muito engraçado, porque eu aprendi. Não, foi ridículo, assim. Minha primeira aula, a primeira matéria do mestrado era nivelamento. Eles botam todo mundo, sempre no mestrado tem isso, nivelamento. Aí, Bhaskara, não sei o que lá. Eu não sabia nada. Eu não sabia nem a fórmula do Bhaskara. Pra escola. Tinha esquecido tudo. E aí eu lembro que as pessoas olhavam pra mim e falavam, você tem certeza que você já fez mestrado? Na London School of Economics? Eu falava, cara, eu tenho, eu posso te provar, eu tenho um diploma. Tipo, como assim que você fez? Eu não sabia nada, assim, claramente eu era a pior da sala, assim. E aí eu fui lutando, né, tentando me nivelar, né, pra conseguir fazer o mestrado. E eu falei, eu não vou ser boa, mas eu quero saber. Eu quero ter esse skill pra não ser isso que é o meu limitante. Que legal. Quer dizer, não é potencializar uma vulnerabilidade pra se tornar referência naquilo, Não, né? Eu só queria saber fazer. É entender o que é e como controlar, né? Não deixar a âncora afundar o barco. Quer dizer, deixa o barco paradinho com aquela âncora, né? Faz a função dela. Porque era isso, eu falava, né? Eu ia nas entrevistas, conversava com as pessoas e falava, não, entendi, mas se você não sabe modelar, você nunca pode ser um time de economia. Tipo, como que você vai falar de cenários se você não consegue projetar qualquer coisa? Sim. Não, realmente, tem um déficit aí. E aí fui encarar esse déficit, briguei na faculdade que eu queria ter aula de macroeconometria, não tinha. Eu falei, eu não vou sair desse mestrado sem saber fazer uma projeção. Não vou sair. Fiz, briguei, eles deram aula de macroeconometria.
Fiz, continuei ruim, mas eu fiz. Passei, tal. Fiz a minha tese com econometria. Olha só. Tive muita ajuda. Enfrentando medos. Você pediu pra eu fazer de novo, não sei. Meu amigo fez metade pra mim, mas eu fiz. E aí, foi muito engraçado, porque daí, beleza. Enfrentei meus demônios, entrei, comecei a trabalhar na XP. Não era do time de economia ainda. E aí, fui indo atrás do time de economia, até que me chamaram pra fazer parte do time. Aí eu falei, olha, beleza, mas eu nunca trabalhei fazendo projeção, mas assim, eu tô super aberta a aprender. Ah, beleza, você vai começar a cobrir contas públicas, que é o que eu mais gostava e tal, que era pezinho na política ali. Eu entendi, era a matéria que eu mais gostava, de falar de fiscal e tal. E aí comecei a fazer projeção. E aí tá, Excel, não sei o quê, o R, e views, quem trabalha com economia sabe, né? Tipo, fazer, projetar arrecadação pra projetar a dívida. Eu passei uns 8 meses fazendo isso. Eu não era boa. Não, assim, saía, tava show, não tava show, tava saindo. Eu era melhor em outras coisas. Até que chegou um dia que eu tomei um feedback do meu chefe que falou assim, não, você tá indo bem e tal, mas você ainda tem um longo caminho pela frente pra ser uma economista de mercado. E aí eu fiquei muito brava. Porra, longo caminho, cara, eu já fiz um monte de coisa, puta que pariu. Aí eu voltei com aquilo na cabeça, fiquei com aquilo na cabeça. Aí deu, sei lá, umas semanas eu falei pra ele, cara, obrigada por ter falado isso pra mim, que me fez pensar. E o que eu percebi é que eu não quero ser uma economista de mercado. Eu não gosto de ficar fazendo essas planilhas, tipo... Eu fico muito feliz quando eu chego em algum número, mas no fundo, eu não me importo. Tipo, eu não me importo se o déficit é 0,1, 0,2, 0,3 ou 1. Eu me importo que tem um déficit. O déficit é ruim para as contas públicas, na vida do povo é ruim, pode ter inflação. Eu quero chegar no fim. Eu não quero ficar fazendo essas continhas aqui, eu não quero que alguém me pergunte por que é 0,1 e não 0,15. Eu realmente não me importo. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Eu falei, cara... Tem alguém que vai se importar. Exato. Que esse impacto vai ser significativo. Exato. Tem alguém que vai falar, porra, vamos olhar qual é a conta aqui. Teve um dia que o secretário do Tesouro ligou pro meu chefe pra falar de uma projeção que eu tinha feito e eu descobri que eu tinha esquecido um parênteses na fórmula. Eu falei, gente, não é pra mim isso aqui. Tipo, eu esqueci um parênteses e mudou. Mudou o secretário do Tesouro. Meu Deus. Aí... eu falei, realmente, isso aqui não é pra mim. O que eu gosto mesmo é de falar com as pessoas. Eu gosto de falar. Que legal. Tipo, eu quero traduzir isso. Eu quero ser a pessoa que entende isso. Eu entendo por que é 0,1. Traduz pra gente, então, hoje o que você faz de forma descomplicada, porque as pessoas têm medo, né? Inconsciente de lidar com investimentos e financeiros. Como é que você faz isso hoje, Rai? Como é que você ajuda e agrega? Cara, hoje meu trabalho, eu digo que eu passo metade do meu tempo... lendo e a outra metade falando e escrevendo. Grosso modo é isso. Tirando as outras partes burocráticas, né? Mas assim, a natureza do meu trabalho que eu produzo de conteúdo é isso. Então, eu sou muito curiosa. Então, eu leio muito. Muito. Eu passo grande parte do meu dia lendo. Lendo em discussões, em fóruns e tal. E aprendendo de pessoas que estão olhando, se importam se o déficit é 0,1, ou 0,15, ou 0,3, ou 0,4. Entendendo por que eles chegaram nisso, né? E aí eu trago aquilo, então dando um exemplo. Inflação. Saiu a inflação, número do IPCA, aí saiu. Aí o mercado reagiu, não sei o que lá, a inflação veio 0,4. O que significa isso nos 12 meses? Que esperar pra frente? E aí você vai ler o resultado ali do mercado, né? O núcleo dos índices veio um pouco acima do esperado, mas se você olhar o núcleo excluindo passagens aéreas, você fala, cara, nobody cares, sabe? Tipo, o que isso quer dizer na vida das pessoas de verdade, né? Que não estão fazendo trade da curva e tal. Aí eu tento pensar o que isso importa na vida das pessoas. Então eu falo, cara, saiu a inflação. A inflação veio dentro do esperado, o que significa que é bom, não trouxe uma grande surpresa, né? Em 12 meses. Por que 12 meses? Que é um número que a gente vê, tipo, é 4, é 3, isso é muito, isso é pouco. O que isso quer dizer? Inflação é quando os preços estão subindo, né? Eles estão subindo num ritmo, né? Quando eu falo que a inflação tá caindo, não quer dizer que você vai chegar no supermercado e o tomate vai estar mais barato. Ele só vai ter subido menos. E aí eu dou exemplo, eu pego o texto de inflação e falo, por exemplo, o tomate. O tomate caiu 2%. Então, se você for na feira, come rabanete. Então, assim, eu tento trazer realmente para a vida das pessoas. E aí, claro, para os investimentos. Olha, mas a inflação, por mais que ela esteja cedendo, ainda é um risco no radar. Porque está acontecendo isso, porque tem o El Niño, porque se o governo gasta muito, ele aumenta a demanda por bens e serviços, e isso pressiona os preços. Eu tento entender
eu explico de uma maneira que eu fico pensando, uma pessoa curiosa vai ficar perguntando por quê, por quê, por quê? Eu quero chegar no último porquê da pessoa, né? Excelente. E aí eu tento trazer isso tanto para a vida real quanto para os investimentos. O que você faz? Você tem um investimento que te protege da inflação? Tem. Qual é? Ah, esse aqui, né? E aí é mais ou menos esse o meu trabalho, né? Então eu dei o exemplo da inflação aqui que é fácil. Mas tem outros. Eu posso falar sobre, os ataques Houthis no Mar Vermelho. Como é que Sim, isso dá pode pra impactar ir pra a sua uma vida? complexidade muito maior e trazer essa aplicabilidade Exatamente. prática pro dia a dia. Exatamente. E, Rá, você estando nesse mercado há tanto tempo, né, e transitando entre essas frentes, esses segmentos, como que você percebe as emoções em contato com as decisões financeiras das pessoas? Então, assim, a gente sabe que tem muita crença limitante em torno do tema de investimentos, de finanças e afins. Qual é o principal medo? Por que as pessoas têm medo de olhar para isso, de aprender sobre isso, preferem viver numa ignorância? Como que você vê tudo isso? Cara, eu acho que é o que você falou, né? Existem muitas crenças limitantes em volta do dinheiro. Eu acho que tem alguns motivos. Eu acho que o primeiro é o dinheiro, as pessoas veem o dinheiro como tabu. Então, assim, todo mundo quer ganhar dinheiro, mas daí ninguém quer falar sobre o dinheiro. Perfeito. Tipo, ninguém pode falar quanto ganha. Devia ser normal, gente. Amiga, quanto você tá ganhando? Como é que é? Tá bom? Como é que você faz a gestão do seu dinheiro? Quanto você pagou nesse apartamento? Não devia ser uma coisa, é claro, né? Você tem limites pra esse tipo de coisa. Claro. Mas, assim, devia ser uma coisa porque às vezes tá todo mundo passando pela mesma coisa e não conversa. E não Por que a compartilha. gente compartilha sobre problemas ginecológicos e não compartilha sobre dinheiro, sabe? Então, assim, todo mundo vive e todo mundo fala sobre trabalho e não tem vergonha de falar sobre isso. Por que tem que ser um tabu falar de dinheiro? Não Isso tem aí. que ser, né? Eu acho que isso é uma das crenças limitantes. Tipo, não posso falar, então não falarei, então seguirei sem saber, né? A outra é que achar que cuidar do seu dinheiro é a mesma coisa que ser um PhD em economia. Cara, eu conheço 1 milhão de economistas que não entendem nada de investimentos. Eu, depois de 2 mestrados em economia, não sabia nada de investimentos. Eu só fui aprender quando eu comecei a trabalhar com isso, né? Então, tem essa ideia de que você tem que saber muito. depara, né? É um depara. Os economistas entendem de investimento. Primeiro, não é verdade. Segundo, eu tenho que saber muito para investir. Não, você tem que saber o básico. E o básico, cara, tem tanta informação, né? Então, eu acho que tem isso. E aí tem o outro lado, né? Agora que eu aprendi 1%, eu vou ficar rico na bolsa. Então, também não. Você vai de um entendeu? extremo pro outro, você né? vai de um Não, extremo pro agora eu outro. sou eu- expert Exato. nisso, Agora eu vou ficar não rico. preciso mais trabalhar. Exato. Nossa, eu quero muito. Exato. Então, assim, eu vejo muito esse 8 ou 80, sabe? Legal. Mas eu acho que dessas crenças, uma das, né, é o tabu e assim, a crença de que você tem que saber muito, que você tem que ser PhD pra começar e dar o primeiro passo. Sim. Enorme. E aí, de novo, é engraçado, né? Porque a gente começou o nosso papo falando sobre inseguranças e sobre medos e como a gente se afasta daquilo que é um terreno desconhecido, porque a cabeça faz isso para minimizar riscos, né? De se colocar em situações de riscos e sentir esse desconforto. E aí, a gente tá falando exatamente desse medo de falar, de compartilhar e de aprender sobre para poder dar os primeiros passos contra a própria autossabotagem Exatamente. dentro desse tema. Exatamente. Quer dizer, veja como é tudo uma questão de mente e de dentro para fora, que obviamente também é modelado pela sociedade, o que pode, o que não pode, o que é correto, o que não é, falar sobre dinheiro, quanto ganha, se ganha mais, se ganha menos, como vai ser julgado, pelo que você faz, pelo quanto você vale. Quer dizer, tem uma série de projeções e julgamentos em torno desse tema que são muito pesados, né? Exatamente. E aí me vem a próxima pergunta, que assim, e como é que é a sua relação com o dinheiro hoje? Raquel, me disseram que você é muito pão dura. Verdade ou mito? Volta na roda. Cara, não acho que eu sou muito pão dura, não. Eu acho que eu já Depois fui... a gente vai abrir caixinha no Instagram pra ver quem conhece, hein? Eu acho que eu sempre priorizei muito aonde eu gasto meu dinheiro. Então, eu gosto de pensar que, claro, eu venho de um lugar de privilégio, então, poxa, meus pais sempre me ajudaram muito, né? Então, eu nunca tive nenhuma dificuldade em, por exemplo, estudar, eu nunca tive que, né, eu saí da casa dos meus pais quando eu me senti confortável financeiramente, eu não tive nenhuma pressão, eu não precisei ajudar na minha casa. Então, realmente eu parti de um lugar de privilégio. É uma outra relação, né? Então eu pude priorizar o dinheiro, né, da maneira que eu queria. Então, acho que muita gente, né, meus irmãos vão falar que eu sou muito pão dura. Porque assim, vamos em tal restaurante. Não, a Raquel vai reclamar que é caro. Cara, eu vou reclamar que é caro, porque às vezes eu acho que tem um outro restaurante que é melhor custo-benefício. Sim, perfeito. Tem restaurante que eu falo, cara, não vale o meu dinheiro. Tipo, eu vou num buffet que custa R$100 e eu vou num dia de semana, vou comer uma salada, um pouquinho de arroz, feijão, tá R$100?
prefiro trazer uma marmita na minha casa. Como vai tá ser a mais inflação? saudável. Exato, vai ser mais saudável, vai ser mais barato, tipo, provavelmente mais gostoso do que muitos restaurantes. Sim. Então, eu sou aquela pessoa que eu priorizo muito. Mas se eu valorizo, eu acho que tem uma coisa também que eu lido muito com dinheiro. Eu valorizo muito o trabalho das pessoas. Então, por exemplo, eu trabalho com... Eu surfo, né? Faço Sim. aula de surf. Algumas vezes já falei pro meu professor, tipo, você tem que reajustar esse seu preço. Porque faz um ano que você não reajusta. E aí, muita gente fala, nossa, mas é caro, né? Eu falo, cara, é caro. Mas o Para um valor orçamento, agregado... é caro, você tem que ver se cabe no seu orçamento. Mas eu não sou a pessoa que vou negociar o preço, por exemplo, de um serviço desse, um professor de surf. Sim. Eu vou falar, talvez eu procure alguém que cobre menos, porque não cabe no meu orçamento. Mas eu não vou chegar pra pessoa e falar, faz um desconto, porque, poxa, esse é o trabalho da pessoa, esse é o serviço dela, é o que ela tá oferecendo. Se eu não posso pagar, tudo bem, eu posso dizer, olha, eu não posso pagar. É o preço dela. E aí ela pode dizer, não, vamos fazer um bem bolado e tal. Mas eu acho que é isso, eu priorizo muito onde gastar meu dinheiro. Então eu faço aula de surf, priorizo super. Tenho um personal trainer? Não priorizo. Odeio quem fica gritando no meu ouvido enquanto eu faço academia. Eu prefiro fazer sozinha, tô de boa. Então, assim, é muito o que eu priorizo, sabe? Então, provavelmente, eu adoro, super respeito o trabalho do personal trainer. Por isso que eu não tenho nenhum. Porque eu não ia querer pagar R$30, porque eu detesto alguém me olhando enquanto eu faço exercício. Sim. Então, eu acho que é por isso que algumas pessoas me veem com um pão duro. Entendi. Então, gente, é mito. Mas puxando esse link, né, Rá, do que priorizar, do que escolher, como que você escolhe hoje os investimentos para a sua vida? Em termos de tempo, de direcionamento e esforço financeiro? Porque hoje você é uma mulher de liderança, desconstruindo e sendo poucas das representantes nesse lugar, que passa por uma série de provações e dificuldades, né, num mercado que não é tão convencional. E a gente tem uma questão do quanti e do quali, né? A gente fala do emocional nesse lugar e da tua relação pessoal com os investimentos no quanti. Como é que você equilibra isso e o que você pode trazer do seu dia a dia, de momentos que você tenha passado, se transformado, até dar de dica nesse lugar? Eu acho que eu sempre vi também, como eu falei, ó, eu fui aprendendo sobre investimentos, né, com a vida. Eu sei, eu aprendi de verdade o que era um investimento quando eu comecei a trabalhar no mercado, tipo, entender o que era. Mas eu fiz o meu primeiro investimento, eu acho que eu tinha 23, 22 anos. Tinha medo de errar? Muito! E aí, ligava pra todo mundo que eu conhecia que trabalhava. Não, peraí, liguei no banco. Não entendi isso daí, moça. Não entendi. Eu sempre fui a pessoa mais chata do mundo. Se eu não entender, eu não vou sair da sala até eu entender. Eu não vou desligar o telefone. E você era mal interpretada, às vezes, por isso? Ah, com certeza. Porque pode passar até uma certa, tipo, validação. Peraí, mas tá fazendo sentido o que Exato! Nossa, eu sempre fui. Minhas amigas me zoavam muito na escola, que eu não parava de perguntar. Já tive colega de trabalho que não queria sentar do meu lado porque eu não parava de perguntar. Assim, eu sempre fui a pessoa que não saía do lugar até entender. Então, se você tá me explicando uma coisa, eu nunca vou falar, entendi, se eu não entendi. Eu falo, eu não entendi. Excelente. Então, assim, isso eu nunca tive medo de perguntar, né? Isso é talvez uma dica valiosíssima em termos de investimento. É verdade, é verdade. Não tenha medo de dizer que você não sabe, que você não entendeu. E tá tudo bem. E tá tudo bem, é o seu dinheiro e todo mundo vai fingir que sabe, né? Ah, não, eu super sei, mas não sabe. Muita gente não sabe. Então me explica. Né? Então, assim, eu acho que uma questão minha, assim, com investimento é, por exemplo, muita gente fala, nossa, você deve ter... Eu falo muito de diversificação, que é muito importante para os investimentos, não coloque todos os seus ovos na mesma cesta. A famosa galinha de ouro, né? Exatamente. Então, assim, onde eu invisto agora? Cara, não existe resposta pra isso. Depende do que você quer, depende de quanto tempo, depende do que você tem de resto, qual que é a sua fonte de renda, o que você trabalha. Tem muitas perguntas a serem respondidas. Análises pra planejar tudo isso. Exatamente. Hoje, por exemplo, eu tô num momento em que eu preciso ter muita liquidez. Eu tô financiando um apartamento, né? Eu tô num processo de mudanças pessoais. Então, se você vai olhar minha carteira, ela só tem investimento super conservador e líquido. Você acha que, então, a sua ansiedade e medo do momento que você vive na vida pessoal impacta no seu investimento a nível... Eu acho que sim, mas eu não chamaria de medo, eu chamaria de planejamento. Certo. Porque é isso, hoje eu tenho uma necessidade de liquidez, ou seja, eu preciso do dinheiro, né? Com grande, né? Então, por exemplo, um financiamento de um imóvel, você precisa de uma liquidez. Sim. Né? E eu não quero abrir mão da minha reserva. É sempre importante a gente ter uma reserva de emergência. E como os meus custos altos... Raquel, um passo atrás. O que é uma reserva de emergência para quem não conhece e tá ouvindo pela primeira vez sobre investimentos e como... quero sair do meu emprego, não gosto. Primeiro passo, o que você faz?
Cara, primeiro passo, eu sempre falo, o primeiro passo nos investimentos, ele é muito boring. Tipo, você não vai investir na ação tal que vai subir tanto no primeiro dia. É chato, gente. Assunto chato. Você vai... Pra alguns, né? Tem Você vai gente que montar ama. a sua reserva. Por quê? Porque o investimento, ele não é um fim em si mesmo. Ele é um meio, né? A gente tem que ver o dinheiro como um meio. Um meio de realizar aquilo, os nossos sonhos, aquilo que a gente quer. E uma das coisas que a gente tem que realizar, e todo mundo tem que ter pra dormir em paz, é uma reserva. Então, é muito simples. Reserva de emergência é uma reserva de dinheiro que você vai ter se alguma coisa der ruim. Ou der fora do planejado. Então, Perdi meu emprego. perdi meu emprego. Quero sair desse emprego. Não aguento mais. Tá Tô me tendo um fazendo burnout. mal. E eu não consigo porque eu não tenho dinheiro. Né? Eu não posso perder esse ganha-pão, porque eu não tenho uma reserva. Pô, se você tivesse pensado na sua reserva de emergência, né? Então, assim, eu quero investir pra viajar. Beleza. Investe pra viajar. Mas sem abrir mão da construção da sua reserva de emergência. A reserva de emergência... qual que é o tamanho dessa reserva? Cara, de 6 a 12 meses dos seus custos fixos. Os meus custos fixos são super baixos, porque eu moro num apartamento quitado, eu gasto casa dos muito meus pouco, pais. exato. É isso, são baixos, beleza, quanto que é? X. Cara, pega esse X, multiplica por 6. Ou 12. Se é 6 ou 12, depende de quão conservador você é, quão desesperado você é, quão medo você vai ter de não ter dinheiro no futuro. Qual a sua história? Você já passou por dificuldades financeiras? Tem Como um é que a sua mental relação importante. Exato. Se você acha que tem que ter um ano, não tenha vergonha de assumir que você tem que ter um ano de reserva. Sim. Você vai trabalhar pra construir esse um ano e te deixar confortável com um ano. E aí, também tem a natureza do seu trabalho. Eu sou freelancer, né? Dependo da demanda que vem. É muito instável. Cara, 12 meses é melhor. Vai que vem uma pandemia e você faz, sei lá, teatro. Sim. Né? Você pode precisar desses 12 meses. Eu sou servidor público. Pô, servidor público tem estabilidade e tal. Pode ser 3 meses, né? Então, depende. E aí você multiplica os seus custos fixos. Onde eu invisto essa reserva? No investimento aí, cara, não tem por onde correr. Vai ser um investimento que tem que ser seguro, estável, sem volatilidade e líquido. O que é líquido? Eu preciso de dinheiro amanhã. Amanhã Eu consigo tirar. você consegue tirar. Hoje, cai hoje, no máximo amanhã, né? E não pode ter volatilidade. Por quê? Vai que nesse dia que você precisa tirar, o mercado tá caindo. Aí ferrou. Todo mundo pergunta, mas eu posso perder meu principal? Pode, se você tem um investimento volátil, você pode perder tudo que você investiu. Sim. Né? Agora... tá o risco, tá o retorno, né? Exatamente. Então, pô, mas o que é esse investimento? Cara, pode ser o Tesouro Selic, que é o investimento mais conservador que tem, né? É muito fácil de investir. Você tem que ter uma conta em qualquer corretora. Ir lá, www.tesouro direto, investir em Tesouro Selic. A partir de 50 ou 100 reais você já investe. E vai montando a sua reservinha. Ou pode ser o CDB de um banco sólido, tipo de um banco grande, uma instituição, no mínimo 100% CDI. CDI é quem? A nossa taxa Selic. Se alguém tá te pagando menos que isso, fala, não, obrigado, eu vou pro Tesouro. Corta. É isso. Não faz Não sentido. vale a pena. Não vale a pena. Né? Então, CDB que pague no mínimo 100% CDI, Tesouro Selic, ou o que a gente chama de fundo DI. O que é isso? É um fundo de investimento que vai investir em Tesouro Selic, basicamente, em CDBs. Mesma coisa. Ele vai fazer isso pra você. Direciona. Né? Exatamente. Com taxa de administração, tipo, pequeniníssima. Porque, senão, você, né? 0 ou, sei lá, 0,1. Sim. Porque senão você faz direto no Tesouro Selic. Então, assim, putz, mas é meio boring, né? Tipo, não vai ganhar altos dinheiros. Não. Mas é só reserva de emergência. Não é pra você ganhar altos dinheiros na reserva de emergência. Se você tiver tendo altos ganhos, tem alguma coisa errada. E aí, cara, às vezes investir é meio boring mesmo. E tá tudo bem E tá também. tudo bem, É um exato, planejamento a ser falado, é. compartilhado e planejado para que a gente consiga Exatamente. tratar sem todo esse tabu e desconstruir um pouco o peso do tema. Exatamente, Né? exatamente. Não viver na ignorância, ter coragem de aprender sobre, né? Rá, e fala uma coisa, em termos de erros financeiros comuns hoje em dia, ou coisas que você tenha visto na sua carreira que até tenha te transformado a nível pessoal do que mais acontece, corriqueiro. Você tem algo de bate-pronto que te vem? Cara, com certeza, essa busca pelo investimento do momento. Onde é bom investir agora? É assim, é incrível a quantidade de gente que a gente vê que perdeu dinheiro. Quer dizer, a gente nem entende do mercado e a gente quer investir na inovação. É isso, é tipo não pensar no seu... E eu já estive nesse lugar, né? Eu já estive, onde é bom investir agora? E não é essa a pergunta que você tem que fazer.
Tá bom, qual que é o seu objetivo? É a pessoa que ela quer tratar o investimento como, tipo, sei lá, tirar o siso. Eu quero tirar o siso, como é que faz? Aí você vai aqui no dentista e tira o siso, legal. Então, acha que é isso, entendeu? Eu quero riscar, dar um check, investir, né? Infelizmente, é isso, não é um fim em si mesmo. É um meio. Sim. Você tem que saber. E assim, não é também rocket science, entendeu? Se você falar assim, cara, eu só quero começar a investir. Legal, você tem uma reserva? Ah, já tenho minha reserva. Pô, então tá bom, então vamos começar a diversificar. Então, acho que assim, um erro mais comum é querer apressar esse processo e achar que é isso. Ah, eu investi no investimento do momento, agora eu vou sentar aqui e vou De fazer novo, outra volta coisa. para aquele 880. É. Não investi, não conheço e, de repente, quero investir no que é utópico, Exato. na idealização do momento. Exato. Naquele um investimento, Naquele o que não tá certo, entendeu? E aí você tem um maior risco também. Exatamente. Porque assim, tirando a reserva de emergência, que é para você, que você pode deixar em um investimento, tipo Tesouro Selic, um CDB, quando você começa a pensar no longo prazo, você tem que diversificar. Não vai ter uma ação, não vai ter um fundo, não vai ter um. Infelizmente, você tem que tomar um pouquinho mais de tempo, né? E não tem problema, as pessoas têm pressa. Então, como lidar com essa pressa e com essa ansiedade? Porque, vamos combinar, a gente tá falando do sistema de recompensa na cabeça, né? A gente aplica, ou a gente aprende, ou a gente se interessa pelo assunto sabendo que isso vai me trazer algum bem e vai trazer algum benefício a médio e longo prazo. E a gente vive num mundo e numa ansiedade que a gente tá meio clique de qualquer coisa e um imediatismo e uma dificuldade de frustração muito grande. Como lidar com tudo isso na prática? Cara, eu acho que um jeito bom de lidar com isso na prática é você separar os objetivos e o horizonte de investimento que você tem. Então, por exemplo, esse investimento aqui, eu gosto de dar o exemplo da Previdência. Previdência, cara, eu tenho 34 anos. Espero não precisar usar esse dinheiro que eu tô colocando na Previdência por muito tempo, né? Longuíssimo prazo. Cara, eu posso tomar um montão de risco. Só que eu não vou olhar. Cara, eu nunca olho os meus investimentos de Previdência. Nunca. Porque eles são pro longo prazo. Uma janela, o horizonte de investimento quando você olha no investimento, você fala assim, o retorno esperado é para 7 anos. Porque, cara, é de longuíssimo prazo. Vai ter sobe, desce, sobe, desce, sobe. E se eu ficar olhando aquilo vai me dar Você embrulho. Quer dizer, você já sabe Eu sei que que esse você não dinheiro pode eu vou olhar. Exato. Só que, pô, eu quero aquele dinheiro que eu quero olhar, né? Então tá bom, aquele dinheiro de curto prazo, você vai deixar ali no Tesouro Selic. Porque é isso, não tem. Aí você pode olhar pra ele todo dia, você vai ver ele subindo. Vai ser devagarzinho, mas vai estar subindo. Então, assim, separar também e saber lidar. Você tem que respeitar quem você é. Se você é uma pessoa que não consegue lidar com perdas de dinheiro, e tudo bem, tem gente que não consegue, tá? Eu, por exemplo. De novo, depende da história de Depende cada um, da de história cada de um cada veio um. e as crenças. Exatamente. O maior erro que a gente vê na indústria como um todo, o brasileiro, ele investe muito mal, cara. Ele faz assim. Ai, tá todo mundo investindo, olha, o preço tá bombando. Aí entra. Nos fundos de ações, por exemplo, que tem muita volatilidade. Tá bombando, tá mó alto. Daí entra no pior momento, quando tá alto. Aí começa a cair, porque é de ciclos. Começa a cair. Jesus, tô perdendo meu dinheiro. Aí sai. Aí a pessoa que ela fez, ela só perdeu dinheiro. Sendo que quando você olha num histórico 10 anos, se ela tivesse entrado. Beleza, ela pode até ter entrado quando tava alto, beleza. Mas ficou, em algum outro momento vai subir. Né? Tem uma curva, só que ela né? tem uma curva, só que ela tem que esperar, ela tem que ter paciência. Qualquer assessor ou gestor de fundo que tenha responsabilidade vai te falar que aquele investimento é de longo prazo. Sim. Não vai te prometer. É isso, gente. Os investimentos, assim como qualquer coisa na vida, não tem almoço grátis, entendeu? Você pode dar sorte. Investi em Bitcoin, meu amigo investiu em Bitcoin, ele ganhou muito dinheiro em 2 meses. Legal, seu amigo deu muita sorte. Mas podia ser que ele investiu em Bitcoin e perdeu muito dinheiro em 2 meses. Também dá. Sim. Né? E então, como lidar com essa frustração quando também se compra algum risco, por maior ou menor que seja, para a realidade daquela pessoa? E de repente o plano deu errado. Né? Porque tem a questão da adaptabilidade cognitiva, de se flexibilizar, de conseguir fomentar novos cenários e crescer a partir dos aprendizados, mas também existe o, de repente, não conseguir se restituir a partir disso, não sei. Eu acho que... Eu tenho um exemplo bom. Eu tenho uma amiga que ela tinha um investimento, ela é bem conservadora, e ela tinha um investimento num fundo de investimento. E o banco, que ela tava ali, falou pra ela, não, esse fundo é ótimo, tal, ele paga um pouquinho a mais do CDI, tipo, tá... Ela viu 2, esse aqui tá rendendo mais.
Que é outro erro crasso, né? Olhar a rentabilidade passada. Ó, tá indo super bem os últimos 12 meses. Essa é a referência. Tipo, até porque cara, ninguém muda a cada ano. Cara, não. O Quanto cenário tá menos- mudando. Tipo, não é garantia. Muito pelo contrário. Muitas vezes o investimento que foi muito bem antes, provavelmente não vai muito bem agora, se ele for uma coisa muito conjuntural e tal, beleza. Aí ela entrou nesse investimento. Tinham duas opções. Uma um pouco menos conservadora, mas ainda ali na renda fixa, tá? E a total conservadora. E aquele era o dinheiro que ela tinha pra reserva, mas ela é muito conservadora. Enquanto o investimento tava subindo, ela tava no sucesso. Aí o que aconteceu? Veio o caso Americanas, no começo do ano passado. Cara, foi um caso que ninguém imaginava. Foi uma fraude. Não dava pra prever, foi uma né? fraude contábil. A Americanas tinha rating, né? Então a Americanas, a empresa, ela emitia dívida. As pessoas compravam. Aí tinha as agências que classificam o risco dessa dívida como o menor risco que tinha no Brasil. Pô, né? É o menor risco que dava no Brasil, excelente e tal. Analisava também, ninguém imaginava uma fraude contábil, né? Só que era crédito privado. Quando você tá. É crédito de uma empresa, você tá emprestando pra uma empresa. Você tem um risco embutido de qualquer coisa acontecer com essa empresa. Por isso que quando eu falei no comecinho, reserva é pra pôr em crédito privado? Não é pra pôr em crédito privado. Pode ser que seja uma enorme empresa maravilhosa, incrível. Pode, mas e uma frase e uma coisa dessa? Você nunca pode prever. Uma pandemia, você não pode prever isso. Sim. E aí o que aconteceu? Esse fundo específico tinha uma grande parcela de dívidas de Americanas. Se ela tivesse esperado, o fundo despencou. Despencou. Porque daí quando você faz a análise do preço da dívida naquele momento, a marcação ao mercado, despencou. Ela só ia realizar a perda se ela sacasse o dinheiro. Se ela deixasse, eu falei, cara, se você deixar, o fundo volta. Tá. Ele vai voltar. É um fundo conservador, tem mais crédito, ele vai voltar. Né? Mas provavelmente vai cair mais um pouco. E ela entrou em pânico e ela tirou. Ou seja, ela realizou a perda. De novo, vem pra emocional, né? Vem total pro emocional. Aí eu falei, você precisa desse dinheiro? Não, mas eu não quero ver mais cair. Tirou. Como lidar com isso? Cara, entender... Olha, calma, só um parêntese. Olha que interessante, né? Porque tinha uma previsibilidade de que a partir dali não piorava. Não, eu falei pra ela, vai piorar. Mas, não sei até onde vai. Mas bem provável que volte. Sim, e aí você tem No uma longo possibilidade de retomar Exato. ou de esperar pra pagar pra Uhum. ver. E aí a gente no sistema de luta e fuga, assim, putz, agora eu fico e eu enfrento ou eu corro pra... E aí a gente vai de novo pro negacionismo, né? Num lugar de eu prefiro não pagar pra ver mais uma dor neste mesmo Exato. lugar. E é isso. Às vezes, lógico, às vezes a estratégia dos investimentos muda. Até porque senão não ia ter emprego. Sim. Mas se você tem uma carteira diversificada, ela vai funcionar pra reequilibrar. Olha, esse investimento aqui não deu certo. E aí você consegue Vamos compensar no outro diminuir, lugar. exato. A gente perde um pouquinho aqui e ganha um pouquinho ali. Mas daí, no caso dessa amiga, como lidar com isso? Cara, entender que, porra, você tá aí, é um risco. Dinheiro, você trabalha, o dinheiro vai e o dinheiro volta, Sim. né? De novo, não devemos ver o dinheiro como um fim. O dinheiro é um meio. A partir do momento que a gente vê o dinheiro como um fim, a gente começa a pirar. Eu perdi, já era, e agora? Não tem como voltar, né? Exatamente aquele que eu perdi, né? E tem a questão da adaptabilidade e da gente aprender com os erros, Perfeito. né? Aposto que ela nunca mais vai pôr a reserva de emergência no fundo de crédito privado. Até porque os traumas ensinam a gente num lugar de aprendizagem que é muito pior do que os Exatamente. prazeres, né? Se a gente Exatamente. pensar em momentos de aprendizagem na vida, de momentos marcantes na vida, a gente fecha os olhos e a gente lembra muito de coisas que foram traumáticas. Exato. Então, Exatamente. principalmente a nível financeiro, né? Que dói no bolso. Uhum. Não, exatamente. E quando dói no bolso parece isso. Tipo, mas eu perdi dinheiro, então nunca mais vou investir. Não, é só você realmente entender, pô, o que você fez errado? Qual o risco que você tomou que você não... As pessoas não respeitam o seu perfil, entendeu? Elas Sim. acham, não, eu tenho um perfil super arrojado. Que a bolsa só subiu desde que eu comecei. E olha que interessante, a gente volta pro nosso começo de conversa novamente falando sobre si, né? Então, assim, é conhecer e ter a percepção de si, perfil de investimento, o quanto conhece sobre isso, o quanto se estar disposto a conhecer para conseguir também falar de uma carteira diversa, com riscos menores, e a partir daí conseguir ter um planejamento que não seja enrijecido, Exato. mas que a gente consiga calibrar ao longo da jornada sem deixar aquilo que é essencial como reserva para o nosso médio e longo prazo. Exatamente, exatamente. Parece complexo tudo isso, né? Parece complexo, mas a gente diz, né? Por isso que a gente tem também profissionais que fazem isso, né? Então tem outra. Muita gente pergunta, mas como é que você investe seu dinheiro e tal, não sei o quê. Cara, eu tenho ajuda de muita gente.
Eu, por exemplo, eu trabalho Tá com... tudo bem pedir ajuda. E assim, por favor, peçam, senão pessoas como eu não têm emprego. Perfeito. Né? Se todo mundo soubesse tudo, o que eu ia fazer? Nada. Que bom que né? não é todo mundo bom em tudo, né, gente? Exato. Olha que lindo a E que magia da complementariedade de perfis. E que não gosta de fazer tudo, né? Eu ia achar um saco fazer... Desculpa, Raquel, mas assim... Não, mas exatamente. Então, assim, eu confio meu dinheiro, eu sou fã, não tenho vergonha de falar que eu só invisto em fundos de investimento. Porque eu acho que, pô, eu tô olhando pro mercado o tempo todo? Não. Tem hora que eu tô aqui, tem hora que eu tô gravando um negócio, tem hora que eu não sei o quê, tem hora que eu tô escrevendo um texto, e aí eu desligo tudo, né? Então, assim, e o gestor de um fundo que tá olhando só pra inflação, ele tá Sim. olhando o dia inteiro pra inflação. Sim. Eu não estou olhando nem perto do dia inteiro pra inflação. E como você acha que a inteligência artificial toca nesse lugar? Assim, qual é o protagonismo que ela vai entrar, talvez, pra tirar espaço ou não de quem é o humano por trás dessas decisões? Cara, eu acho que assim, falando de uma área que eu entendo mais, né, que é a alocação. Alocação nos investimentos a gente fala que você tem as classes de ativos, né? Ações, renda fixa, fundos multimercado. A alocação, ela vai te falar, ela não vai te falar qual ação você vai comprar, ela vai te falar, invista tantos por cento do seu portfólio em ações. Tá. Invista tantos por cento em fundos de inflação. E da onde ela vai tirar esse percentual? São modelos matemáticos, Sim. são modelos econométricos. Na minha opinião, eu não acho que o profissional de alocação, por exemplo, vai ser completamente eliminado. Porque alguém Tem que programar a máquina. Alguém tem que programar a máquina. Alguém tem que entender que, por exemplo, todos esses modelos, eles são com base no passado. Quando E eu descobri ainda isso... tem a falha... Exata. Quando eu descobri que projetar era olhar pro passado, botar uns números, fazer umas paradas e projetar pro futuro... Eu fiquei chocada, mas e se o passado não for tão parecido assim com o futuro? Aí você erra a projeção. Se vier uma pandemia no meio do caminho. Aí se vier uma Americanas. Aí chama a estatística, né? Não, é quebra de série. É quebra. E aí, assim, a gente ainda tem que existir pra fazer as quebras, claro. Entendeu? E ainda tem que existir, que eu acho que isso a inteligência artificial, ela só consegue ajudar a disseminar, mas ela não consegue fazer sozinha. Sim. Como que você substitui o papel da pessoa que vai te explicar? O que significa isso pra sua vida? Ela vai ter que ir lá, ela vai ter que explicar, ela vai ter que sentar com você, ela vai falar, cara, é assim, ó, você pega o seu dinheiro pra fazer isso, não sei o quê. Essa explicação, esse didatismo, eu pessoalmente acho muito difícil que seja substituído. O que eu consigo ver é uma otimização. Então, assim, fico muito feliz, porque eu sou péssima em modelo. Quanto mais otimizado, melhor. Quanto mais fazer sozinho, melhor. Cospe pra mim aí a conta do parênteses aí, que eu não preciso lembrar. E aí eu explico pra galera aqui. Então, quanto menos tempo eu tiver que passar a fazer um modelo, melhor. Show. Então, utilizar a ferramenta a favor nessa parte de Exatamente. otimização. Exatamente. Que aí também elimina o erro humano e aí você tem Exatamente. depois o soft pra impulsionar o positivo. Exatamente. Então, por exemplo, tem um exemplo prático disso da inteligência artificial. Tem carteiras de ações. A gente tem lá na Rico e na XP várias carteiras de ações que são automatizadas e são quantitativas. Tá. Elas são duas coisas, né? Automatizadas e quantitativas. Mas uma carteira quantitativa, quem toca essas carteiras, quem monta essas carteiras é uma pessoa que trabalha comigo, a Júlia Aquino, ela é excelente, e ali da equipe da XP, e ela é estatística. Ela nunca tinha trabalhado com investimentos, né? Com fazer investimentos, ela trabalhava no mundo financeiro, mas fazendo outras coisas, Tá. né? Análise de crédito e tal. Ela é estatística, uma excelente estatística. O que ela faz? Ela monta carteiras com base em modelos matemáticos que se baseiam no passado. Então, uma das carteiras a carteira de anti-vol, nem lembro como é que chama, baixa volatilidade. Então, ela pega dados históricos, né? Então, com modelos estatísticos, ela consegue... Aí, usa inteligência artificial para puxar esses dados Sim. do mais longe que ela conseguir ir. E ela vai analisar empresas que se comportaram historicamente com baixa volatilidade. E ela vai montar uma carteira com o peso de cada uma dessas ações, com Tá. base nos dados. A carteira vai se montar sozinha. Só que quem que fez o modelo? Foi ela. Sim, perfeito. Ela que teve teu conhecimento. Que fatores eu coloco? O que é importante?
que dado que eu vou puxar para ser um indicador de volatilidade? Sim. Eu vou pôr esse dado econômico, eu vou pôr isso aqui, eu vou pôr a E aí volta, isso traz mais eficiência ou menos para análise. Exatamente. Você elimina o viés humano, Perfeito. o ruim, traz um algoritmo sentido, de projeção. mas alguém teve que montar esse algoritmo e dizer o que é importante para uma carteira de baixa vol. Quer dizer, então mesmo nas finanças, nos investimentos, ainda temos os humanos Exatamente. e as emoções por trás de cada decisão. Exatamente. Né? Raquel, última pergunta então, até porque a gente fala muito sobre toda essa parte de sabotagem e investimentos e crenças em torno de investimentos e finanças no módulo que você faz parte do nosso curso Minha Mente, Minhas Regras. Então, para quem gostar e quiser saber mais, depois tem esse acesso a Raquel também no nosso curso. Qual seria a maior dica, conselho que você deixa, que aprendeu com tudo que você ensinou, aprendeu, absorveu desse mundo, para as pessoas terem mais eficiência, serem mais eficientes no comportamento em curso com tudo isso que a gente veio discutindo hoje? Se você pudesse escolher uma, é difícil, né? Difícil. Cara, eu acho que não tenha medo de perguntar. Eu acho que é uma dica que serve para tudo e para os investimentos não é diferente. Então, assim, te ofereceram CDB 95% do CDI. Você não sabe nem o que é CDB, nem o que é CDI e nem 95% do quê. Pergunta. Eu não entendi. O que é um CDB? Ah, é tal coisa. Muitas vezes não vão nem responder, não vão saber direito de responder. Ok, te ligo mais tarde, te respondo mais tarde no WhatsApp. Pesquisa, dá um Google. Né? Hoje, nossa, o acesso que a gente tem, você escrever o que é CDB, você vai encontrar 50 vídeos, 490 textos. Então, assim, não tenha medo de assumir a ignorância sobre um tema e de tentar reverter a ignorância, né? Então, eu acho que muita gente me pergunta de onde vem o seu didatismo e eu falo da curiosidade e do fato de que eu nunca tive medo de perguntar. Muita gente já me julgou no caminho, já me achou chata, já mandou pastar, já parou de responder. Mas, assim, por mim funcionou até agora, né? Eu acho que eu sou didática porque eu sempre tento me colocar no lugar do outro, do que ele vai estar perguntando. Então, se eu tenho uma dica, cara, apaga essa crença de que perguntar é feio. Perguntar não é feio, cara. Tem que perguntar. Ninguém nasce sabendo. Nem a pessoa pra quem você tá perguntando. Excelente. E é isso, né? A curiosidade humana também traz o fomentar novos neurônios, a plasticidade cerebral. A gente é capaz de desenvolver novos aprendizados, sinapses, fomentar neurônios independente da idade. Basta a gente querer saber, perguntar, ser curioso e não ter medo de sair da ignorância. No final do dia é isso, né? Ir contra a nossa própria mente, as nossas próprias crenças, os nossos próprios medos. Certo? Certo. Maravilhoso. Raquel, muito obrigada por ter estado aqui conosco hoje. Foi um prazer, de novo. Você é uma inspiração como líder, como mulher, como pessoa, como ser humano para mim, a nível pessoal, profissional, você sabe. Então, não podia deixar de estar muito feliz aqui nos primeiros episódios com a sua presença. Ai, adorei, gente. Adorei participar. Enfim, pode me chamar mais vezes. Gostei muito mesmo. Eu acho que o trabalho que você está começando, que vocês estão começando é incrível. Queria passar para todo mundo. E é isso. Finanças, dinheiro e cérebro tem absolutamente tudo a ver. Tudo tem a ver com mente, tem a ver com cérebro e comportamento. Então, também estamos abertos para você que quer ser o nosso patrocinador, ter a sua marca aqui conectada com mais eficiência nos comportamentos do dia a dia, seja pessoal, profissional. E é isso, se gostou, deixa seu like, compartilha, comenta, nos siga no Spotify, em todas as plataformas. Porque o cérebro, assim, ele busca recompensa, então a gente precisa do seu feedback positivo para continuar gerando conteúdos valiosos, certo? Se tiver recomendação também de tema, de profissionais que queira que esse bate-papo aconteça, a gente está sempre aberto.